tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez nesta quarta-feira. Comece o seu dia mais uma vez na presença amabilíssima de Deus, sentindo e acolhendo a sua presença, vivendo este jeito nobre de entrar em comunhão com Deus, que não se dá por meio de recitação de uma fórmula, mas sim pela capacidade de escutar a voz de Deus. Porque meditar é deixar-se encontrar com Deus onde Ele se encontra. Dizia o grande padre do deserto, Evagrio. Meditar é deixar-se encontrar com Deus no lugar em que Ele se encontra, que é justamente dentro de nós. E é neste encontro meu com Deus, neste lugar que Ele se encontra, que nós precisamos deixar, portanto, que esse encontro se torne uma rotina, que esse encontro se torne algo diário na nossa caminhada. E sim, quando estamos em plena comunhão com Deus, a nossa vida se torna mais leve, mais agradável e nos tornamos pessoas mais plenas para amar e servir a Deus e nossos irmãos e irmãs. Viva, portanto, na presença deste Deus. Pratique a meditação, pois a meditação nos liberta. A meditação nos faz estar em plena comunhão com este Deus, no lugar em que Ele se encontra, dentro de nós. O texto que hoje nos é dado é Marcos, capítulo 6, versículos de 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes e impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, perceba que o nosso cenário não é o mesmo. Esta semana eu estou participando de um retiro espiritual do grupo sacerdotal da Pequena Via de Santa Teresinha de Lisieux, que nós nos encontramos todos os anos para rezarmos juntos e fazermos este momento de fraternidade entre nós e bebermos da fonte dos textos de Santa Teresinha. Por isso, o nosso cenário mudou, não estou na casa em que moro. Meditemos assim o que nos fala hoje a palavra de Deus. Jesus volta à sua terra. E nesse texto nós podemos focar em dois retratos.
ou duas imagens. A primeira imagem é esta: Jesus ensinando na sinagoga em dia de sábado, ali na sua terra, Nazaré. Enquanto ensinava, Marcos não descreve o conteúdo desse ensinamento, mas certamente era algo muito impactante, pois diz que as pessoas que o escutavam, ficavam admirados com ensinamentos do Mestre. Esta admiração causa neste povo uma pergunta, ou várias perguntas, dentre elas: mas de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que ele realiza com suas mãos? Nós não o conhecemos? Seus irmãos não moram aqui conosco? Seus pais não são aqueles que nós conhecemos? Como pode ter tanta sabedoria? Pois a sabedoria era entendida por este povo de que o lugar dos homens sábios era Israel, Jerusalém. A Galileia não. Nazaré era uma periferia. Dali não se poderia sair coisa boa, já dizia outros textos. E isso estava na cabeça deste povo. Da mesma forma que este povo não entendia e não aceitava a encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne. Pois esta origem não é aceitável por esta comunidade. E esta comunidade é o retrato da grande comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs, o ensinamento que causa admiração causa também essas interrogações. Ou seja, nós nem sempre estamos prontos para acolher a todos, sem preconceitos. A princípio eu reconheço a sabedoria desta pessoa, mas depois eu olho para a sua origem e, ao perceber a sua origem, já o desprezo. Jogo o conhecimento dele todo no lixo. Somos profissionais muitas vezes nisto, o que demonstra o quanto imaturos somos. O segundo retrato ou imagem desse texto é aquela que mostra Jesus diante desse impacto, dessas interrogações. Ele vai dizer que um profeta só não é bem estimado em sua própria pátria, no meio de seus parentes. Porque este mesmo povo que havia admirado também demonstra um certo impacto, ou seja, escandalizados com a presença de Jesus. Parece uma piada. O homem da sabedoria, o revestimento de Deus, ele que é o próprio Deus, que causa admiração, em seguida, a este mesmo povo sente por ele escândalo. Ficaram escandalizados com a presença, com a sabedoria, com as ações milagrosas de Jesus. Por isso Jesus vai dizer que um profeta só não é bem estimado em sua própria pátria. E diz então que ali não conseguiu, não realizou grandes milagres, não porque tivesse acabado o poder, mas porque o milagre de Deus requer estas duas realidades. A dele, que é aquele que realiza o milagre porque é Deus, e aqueles que recebem precisam ter fé, receptividade para acolher o poder de Deus. Do contrário, o milagre não acontece. É preciso essas duas vias, o Deus que faz milagres e o povo que se abre com fé para acolher este milagre. Ali Jesus não encontrou este ambiente e por isso não realizou grandes milagres. E o texto diz que Jesus admirou-se pela falta de fé deste povo. Ao centurião, Jesus vai se admirar por tamanha fé que tem ver naquele homem. Aqui, Jesus vai se admirar
pela falta, pela ausência de fé neste povo, nesta comunidade. Rezemos a Deus para que nós tiremos de nossa vida todo o preconceito. Vivemos em um mundo perigoso neste momento, onde as pessoas estão se cada vez mais armadas um contra o outro, politicamente, socialmente, onde não se comunga os grupos opostos. É perigoso quando nós alimentamos tais ideias. Peçamos a nosso bom Deus que nos dê a capacidade de acolher o diferente, caminharmos juntos, bebermos da mesma fonte. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.